Olá, sejam muito bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso convidado de hoje é um sacerdote recém-ordenado e muito querido por todos, que pela bondade e cuidado de Deus com as nossas vidas, veio como um lindo presente para a paróquia Maria Mãe da Igreja São Judas Tadeu. Quem já teve a alegria de participar de uma missa sua, já percebeu que esse jovem padre é do fogo. Hoje, nós vamos bater um papo muito gostoso para o conhecermos um pouco mais. Com muito carinho, vamos receber o nosso querido e já tão amado Padre Thales Faleiro. Muito bem, olá, Meire. Olá, meu Olá, meus padre. irmãos. Sua bênção antes Deus de mais abençoe. nada. Uma alegria, né? Agradeço o convite, a oportunidade. A gente está reunido aqui hoje, partilhando um pouquinho, né, das experiências de vida, enfim, né? Que Nosso Senhor conduza esse momento, né, junto a vocês. Eu, em nome de toda a equipe do Maria Mãe Cast, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Ficamos muito felizes pelo senhor estar aqui conosco, viu? Tá nervoso? Um pouco. Não fique, não fique. Faz parte. Quando terminar, você vai falar, já acabou? Bem, assim espero. Vamos lá, meu padre. Diz pra mim, da onde o senhor é, onde o senhor nasceu, qual a sua idade? Conta esse pedacinho pra gente. Muito bem, gente. Eu sou de origem de Santa Cruz, né? Só sai coisa maravilhosa de Santa Cruz, já começo dizendo. Minha paróquia de origem, paróquia de Nossa Senhora da Conceição, né? Fica bem no centro de Santa Cruz. Atualmente eu tenho 26 anos, a completar 27 já no próximo dia 27 de fevereiro. Ih, tá pertinho. Tá pertinho. Teremos festa em breve. Bem. E o senhor é natural daqui do Rio mesmo? Sou nascido e criado aqui no Rio, meus pais também são daqui do Rio de Janeiro. Nascido e criado em Santa Cruz, né? Saí de Santa Cruz somente para o seminário, direto. Antes de ir para o seminário, eu conhecia até Bangu, talvez, algumas vezes ao centro, mas quem mora na Zona Oeste, raramente sai de lá, né? Santa Cruz é terra maravilhosa, gente. E com quantos anos e como o senhor percebeu o chamado para a vida religiosa? Então, filhos, cada pessoa faz uma história vocacional muito diferente uma das outras, né? Há aquelas pessoas que desde sempre já brincavam de celebrar missa, desde criança já colocavam roupinha de padre. E há outros que a história não é bem assim. Comigo não foi assim. Tive uma infância muito normal, assim, muito comum, brinquei de tudo que uma criança brincou, mesma coisa quando jovem. E minha história vocacional começa durante a adolescência, durante um retiro de carnaval que eu fui praticamente obrigado a ir, né? Por volta de Por quantos livre, anos, mais ou menos, assim, você por deveria volta de ter? 14, 15 anos, Sim. no ano de 2014. Aham. Fui para agradar uma prima que hoje em dia é minha madrinha, inclusive, Ah, que né? bacana. Eu fui tentando dar desculpas para não estar presente nesse retiro, queria fazer outras coisas durante o carnaval, mas ela foi pouco a pouco tirando minhas desculpas, né? Pagou o retiro, falou com os meus pais, enfim. E aí, chegando nesse retiro, né, de uma forma muito simples, eu não esperava, nunca tinha parado para pensar sobre vocação. Na minha cabeça, eu ia ser pai, ter uma multidão de filhos, ia arranjar uma maluca para casar comigo. Então, através de uma brincadeira de um seminarista, estava naquele retiro, né, estava sem luz no retiro, estava reclamando, enfim, a situação estava bem caótica. Ele me fez uma brincadeira. Já pensou em ser padre? Na hora eu ri, né? Falei, olha, eu acho que se você me conhecesse, você não estava me perguntando isso. Mas aquela pergunta ficou no meu coração por alguma razão, que eu não sabia explicar o porquê. Quando, antes de dormir, pensava um pouco sobre a minha vida naquele retiro, essa pergunta voltava. E durante todo o retiro, durante as experiências de oração, os momentos de intimidade com Deus, aquela pergunta voltava, né, sobre ser padre, por que não ser padre? E eu sentia que, de algum modo, a vontade de Deus passava por meio, né, desse chamado que ele me Uhum. fazia. Obviamente que eu não saí desse retiro decidido a ser padre. Não, Deus tocou. Já Agora, transformado. não, mas eu saí muito incomodado, né, e disposto a pensar, né. Talvez ali tenha havido a abertura que meu coração nunca tinha dado a Deus para me fazer sonhar dele. Aham. E aí, através de todo um processo de discernimento. Em primeiro lugar, eu não queria
discernir, porque eu achava na minha cabeça que eu sabia o que era melhor para mim. Então, não, já tenho já meu plano, tudo mais. É todo um processo para a gente aceitar a vontade de Deus, Uhum. em primeiro lugar, né? Que passa por alguns meses, passa pela oração, pelo acompanhamento com o sacerdote, Sim. até que a gente vai deixando de ter medo, né? Vai entendendo a beleza do chamado. E aí agradeço muito a paciência que meu pároco de origem teve comigo, de se fazer próximo, de me mostrar o que era a vida do padre, Uhum. porque eu senti o chamado do coração, mas o que é ser padre? Eu nem sei se eu tinha a total noção do Do que que era a era, vida do né? sacerdote. Conhecia da missa somente. Né? E aí, caminhando, enxergando o ministério dele, eu fui me encantando com essa possibilidade. Até que ela começou a trazer alegria para o meu coração. Né? Eu comecei a sonhar com isso E também. antes disso, você já tinha alguma vivência assim de frequentar a igreja ou não? Sim, sim. Mas era bem esporádico, era assim, só vou cumprir o preceito do domingo. Assim, quando criança, a minha família é católica, né? Minha tia, par de pai, tanto par de mãe, são todos católicos, mas eu fiz o processo que talvez boa parte das crianças fazem. Uhum. Depois da primeira comunhão, a gente diz assim, tchau, igreja, volto pro crisma. E aí fiquei bastante tempo afastado. Voltei muito por conta de um grupo jovem que tinha próximo à minha casa. Foi minha porta de entrada novamente para a igreja. Através do grupo comecei novamente a frequentar as missas. Veio a época de jornada, de preparação para a jornada, que foi uma época assim excepcional. Os jovens todos, assim, acho que da igreja do Rio de Janeiro inteira ficaram muito empolgados. Voltados para isso, né? Então eu fui me empolgando com todo esse movimento. Eu vi que a juventude da igreja estava viva, vamos dizer assim, era uma igreja muito viva, né? E aí eu fui me encantando, comecei a me engajar mais, participar também das missas. E isso um pouco antes da jornada, 2012 talvez, para frente, eu já frequentava a igreja, já Uhum. assim com um pouco mais de assiduidade, né? Aham. Sempre ia às missas. Né? E fui servindo nas mais diversas funções. Eu fiz leitura em missa, fiz comentário, tentei cantar, não canto muito bem não, mas eu tentei cantar também. Às vezes Há provas atrapalhava em um pouco as contrário, hein, pessoas. padre? Que o senhor canta bem sim. Há provas em contrário. A gente foi fazendo de tudo um pouco, serviu o altar também, como cerimoniário, né? Até que surgiu essa questão vocacional. Né? E aí foi quando eu virei, desculpa a expressão e a brincadeira, virei barata de igreja. Aí depois da vocação eu passei a estar na igreja todos os dias, pastoral de rua, tudo que me chamava era sempre a oportunidade de estar na igreja, né? Uma alegria para mim muito grande. E aí, quando o senhor discerniu sobre isso, entendeu, viu que era o seu chamado, como é que foi dar essa notícia para a família? Como é que a sua família recebeu? Então, quando a gente, né, deseja entrar para o seminário, a gente precisa fazer um discernimento vocacional junto ao seminário, chamado Uhum, GVA, aqui no Rio de Janeiro. uhum, E aí esse processo dura em torno de um ano, a gente sendo acompanhado tanto no seminário quanto também em encontros dentro do vicariato. E aí quando eu comecei a frequentar esses encontros, a minha família já tinha percebido uma mudança em mim, né? Todo o processo de conversão, mas eu não sei se eles imaginavam que seria tão grande assim a aham, obra, né? Mas eu já dava indícios assim que algo estava diferente em mim, sim. né? Quando eu cheguei para contar essa história de vocacional, que eu estava pensando em ser padre, eu não sei até que ponto a minha mãe acreditou em mim, não. Né? Mas enfim, ela permitiu que eu fosse aos encontros. Eu entrei para o seminário ainda com 17 anos, então durante o Tinha vocacional 16. 17, Muito né, era jovem. muito jovem, ela permitiu que eu fosse, não se opôs, mas eu não sei até que ponto ela acreditava que era realmente uma Real. possibilidade, era real. Até então ele está vendo, está conhecendo, está se encantando, enfim. Mas eu lembro que desse processo, o primeiro dia do vocacional para mim foi extraordinário. Apesar de eu ter conhecido o seminário um pouco antes, né, ter tido a oportunidade de conhecer umas duas vezes o seminário antes do encontro Uhum. vocacional, no primeiro dia do encontro, quando nós começamos o encontro com uma oração chamada Laudes, foi uma estranha sensação de familiaridade. Apesar de eu nunca, né, ter rezado com eles aquela oração, foi uma profunda sensação de estar no lugar onde Deus me queria, sabe? Aham, aham. E isso foi uma das confirmações. Foi muito agradável para mim. Eu me Uhum. sentia feliz nos encontros, sonhando com aquela possibilidade. Claro, essa felicidade ela vai aumentando no coração. É óbvio que a gente tem medo, insegurança, a gente vai descobrindo, né, a vida vocacional, mas ao mesmo tempo eu acredito que a alegria e a paz que eu sentia no coração era um indício de que a vontade de Deus caminhava por meio desse processo Sim. que eu estava fazendo. E eu me lembro que a minha família assim viu que realmente a coisa era Ah. séria quando já no final do processo vocacional, os padres visitam a nossa casa para falar, né, a respeito do seminário, como é a rotina, como é a Uhum. vida. Eu Uhum. acho que quando foi que a ficha começou a cair, que eles, olha, eu acho que ele não está brincando, ele vai mesmo. A coisa está ficando Tá séria. ganhando É, corpo a coisa. mas me apoiaram. Eu nunca me senti desmotivado, né, abandonado pela minha família, não. Muito pelo contrário.
E o senhor tem irmãos? É filho único? Eu sou filho do meio. Tenho um irmão Ah, mais velho, irmã mais nova, já tenho sobrinhos também, ah. então a minha família não tem do que reclamar. Mas Na- acredito que o processo tenha sido um pouco difícil para minha mãe, pela minha idade e porque eu fui o primeiro filho a sair de casa, né? Então, E reza a muito lenda, jovem. muito jovem, reza a lenda que a minha Nossa. mãe ficou chorosa durante alguns dias. Acredito, Mas acredito. quando a gente entra pro seminário, conta uma história pra gente de que quando a gente entra, Jesus assume nosso lugar na família. Então eu falei, ela tá em boas mãos. Com certeza. Mas na sua família, o senhor é o único que é dedicado à vida religiosa? Ou tem tem alguém que seja diácono, alguma coisa assim? Só o senhor seguiu a vocação? Sim, só eu. Acredito que só eu tenha essa vivência religiosa. Não sei, assim, muitos parentes para trás, eu desconheço essa informação. Acredito que não, né? Apesar Uhum. de nascer numa família católica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Minha família sempre atuou muito na igreja, assim, questão de alguns primos, uma tia minha também, eram músicos, cantavam na igreja. Algumas tias minhas eram catequistas, minha mãe foi Ah, catequista. que Minha bacana. avó ajudou na fundação de uma capela, que fica do lado da minha casa também. Foi Sim. praticamente. Eu cresci junto da capela. Hoje em dia tá grande também. Enfim, mas assim, de abraçar a vida religiosa mesmo, a vida de consagrado, acredito que eu tenha sido a primeira pessoa dentro da família. Uhum. E assim, padre, em algum momento da sua caminhada, o senhor sentiu que estava surgindo algum percalço que pudesse fazer o senhor pensar assim, não, acho que não é isso, estou escolhendo errado, vou desistir. Alguma coisa que fizesse o senhor pensar assim, não, não é o meu chamado, eu estou equivocado, eu estou enganado. Porque assim, para nós, enquanto leigos, seguir na caminhada de fé já é difícil. Eu imagino para um chamado tão grande quanto o sacerdócio. Acredito que devam surgir muitos desafios. E o senhor passou por alguma coisa nesse sentido, desse tipo? Claro, filho, alguns. Né, assim, às vezes a gente olha para outras vocações e acaba romantizando, assim, né? Mas acredito que em toda vocação vão existir as suas cruzes próprias, as suas dificuldades. E no chamado vocacional não é assim. Isso não significa que a gente não seja feliz e realizado na vocação, mas vão haver momentos em que a gente passa por problemas dentro da família, Uhum. problemas dentro do próprio seminário, né, podem acontecer, e momentos que a gente não está bem com a gente mesmo, né, Sim, mesmo com a vida de oração e tudo mais. A gente passa por altos e baixos. sim. A vida é assim. E me lembro assim de dois momentos, né, principalmente quando estava passando por um problema, né, que na minha cabeça era muito grande naquela época dentro da minha família. E eu me lembro que um dia eu não estava nada bem, pensando em desistir. Uhum. Comecei a arrumar uma mochila para ir embora, né, e tudo mais, eu falando para o Senhor que tinha as minhas razões e tudo mais, falando que embora, que eu tinha que cuidar da minha família, que eu tinha que tomar a frente da situação, né? E me lembro que me bateu na hora assim um estalo, pega a palavra, lê a palavra antes de ir embora. E aí eu peguei para ler a palavra dentro do meu quarto, né? E era a resposta de Pedro a Jesus quando depois da pregação acerca do pão da vida, Uhum. né, todo mundo começa a ir embora e Jesus olha para os apóstolos e pergunta: vocês também querem ir embora? E Pedro então responde: a quem iremos, Senhor? E aí ali foi como, né, como que minha ficha caísse, foi para onde que eu vou, Senhor? Se é aqui que eu me encontro feliz, se é aqui que eu me realizo, se é aqui que eu encontro a paz de saber que eu estou caminhando na tua vontade. E me lembro também, em um outro momento, eu não me recordo mais qual era o motivo da crise. Eu não me recordo mais, já passou, já tem muito tempo, mas eu me lembro que eu tinha ido para pastoral. O final de semana era sempre um momento para confirmar novamente a vocação, estar com o povo de Deus, rezar e tudo mais, a pastoral, pregar, enfim. E eu me lembro que eu cheguei na pastoral, não estava nada bem nesse dia. Eu me ajoelhei na Capela do Santíssimo e eu pedi: Senhor, confirma nesse final de semana a minha vocação. Mas eu não quero que o Senhor confirme de uma forma normal, não, assim. Uhum. Não quero que ninguém venha me falar: ah, você tem carinha de padre. Eu falei: não, essas coisas não, Senhor. Dá um jeito de confirmar de uma outra forma, porque dessa forma eu não vou ouvir. Na oração meio rebelde, né? Aham. E assim foi. No final de semana eu servi, fiz o que tinha que fazer na paróquia, não senti nada no coração a respeito disso, fui vivendo. E aí, na época eu fazia pastoral aqui no Catiri, Uhum. atravessei a Brasil para pegar o ônibus, Uhum. acho que era o 394, saí da Vila Sou Kennedy, enfim. péssima com linha de ônibus. Eu entrei no ônibus e tinha uma pessoa muito machucada no ônibus, né? Sabe aquela pessoa assim que parece um pouco estranha? Se a gente já Uhum. olha com um certa, Uhum. né, já liga o sinal de alerta. Sim. E aí eu voltava para casa escutando a homilia, né, de um outro padre, né, durante a viagem. E aí essa pessoa me encostou, né? O ônibus estava vazio, já domingo à noite.
Nem indo pro centro, ninguém tá indo pro centro essa hora. É verdade. Enfim, a pessoa me encostou, perguntei o que ela precisava e tudo mais, ela me pediu para usar o celular para fazer uma ligação. A gente, eu fiquei meio assim, né? Era Aham. uma senhora. E aí eu comecei a conversar com ela o que tinha acontecido, ela estava bem machucada. E, enfim, aquela senhora tinha passado naquele dia por uma situação muito difícil, uma situação familiar, de violência e tudo mais. Nossa. E durante aquela viagem nós fomos conversando, né? Uhum. E naquela viagem, enquanto a gente conversava, teve um momento que eu abracei, né? Ela me perguntou, eu me lembro disso até hoje, isso ficou gravado no meu coração. Ela perguntou assim, já com o rosto muito machucado, eu tô muito feia, né? E naquele Ai, momento meu eu disse pra ela, Deus. não, filha, você tá linda. Não liga pra isso não, a aparência a gente recupera e tudo mais. E naquele momento eu sentia no meu coração como se Deus falasse assim, foi pra isso que eu te chamei, filho, pra cuidar das minhas ovelhas feridas. Né? E eu voltei pro seminário naquele dia, assim, com o coração profundamente comovido, né? Porque Deus tinha confirmado novamente a minha vocação. É óbvio que a gente sente o chamado de Deus no coração, mas a gente fica sempre colocando em Deus, será que é isso mesmo? Uhum. Mas Deus sempre tem o seu jeitinho de ir confirmando na nossa vida, no nosso coração, o caminho que a gente precisa trilhar. Né? E de muitos outros modos, se a gente fosse, né, antes de ser ordenado diácono no ano do meu diaconato, 2023, eu fiquei doente, peguei uma Nossa. bactéria, enfim, uma situação caótica. E no hospital Deus utilizou daquele tempo parado para reconfirmar minha vocação. E foi assim, daquela experiência da doença, de ter que parar as coisas para me cuidar, né, um momento de viver solidão, eu fiquei internado durante alguns dias. Eu saí daquele hospital com o coração assim muito em paz com relação à vontade de Deus. Né? Escrevi a carta de ordenação. Uns 5 dias depois, a gente faz uma carta pedindo ordenação. Ah. Uns 5 dias depois que eu saí do hospital, ainda nem estava conseguindo andar direito. Mas sabe como se aquela carta tivesse ganhado um significado todo especial, porque naquele tempo Deus tinha confirmado novamente a minha vocação, eu tinha me visto próximo e íntimo de Deus de novo, aquilo fez toda a diferença. Então Deus se utiliza de tudo, filha, para confirmar o nosso chamado nas nossas muitas crises. Somos um povo rebelde. Graças a Deus o Senhor atendeu, né? Ouviu, discerniu, porque hoje a gente pode estar aqui com o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Padre, Maria Mãe é um povo muito acolhedor, muito caloroso, muito carinhoso. O senhor já conhecia, ou pelo menos já tinha ouvido falar de nós? Como foi que o senhor recebeu a notícia que estaria vindo para cá, para essa paróquia tão assim acolhedora, meio Felícia, que a gente chega, o padre é nosso, a gente abraça, a gente agarra, a gente não solta. A gente é difícil de desapegar quando o padre precisa nos deixar. Vocês são uma paróquia famosa, arquidiocese. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Na medida que a gente vai, né, passando pelos lugares, trabalhando, fazendo missão, enfim, a gente vai conhecendo um pouquinho da Igreja do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então eu já conhecia, né, pela vivência mesmo do seminário, conhecia porque alguns irmãos da minha turma são de origem daqui, Sim. Padre Alisson, Padre Felipe, o Diácono Jonathan, que entrou comigo no seminário Uhum. também. Então, eu já tinha estado aqui algumas vezes, conheci um pouco o Padre Cláudio, né, em alguns momentos assim, estar com eles, a gente acabou se encontrando, né? Enfim, estive na ordenação deles, obviamente, mas assim, meu contato com a Paróquia Maria Mãe era um contato muito superficial, Sim. né? De passar aqui em alguns momentos durante esses anos de seminário, né? E, enfim, quando surgiu a questão da mudança e tudo mais, obviamente que a gente fica com o coração, não é um medo ruim, mas o novo O novo nos assusta causa, sempre. assusta. Então a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai ser Aham. o contato com o padre, enfim, né, como é que ia ser esse processo de transição e tudo mais. Mas posso confirmar isso que você estava dizendo no começo do acolhimento da paróquia, né, desde o primeiro final de semana que eu cheguei, né, foi o primeiro final de semana que calhou de eu já estar aqui sozinho, né, com Sozinho, a comunidade, verdade. mas assim, foi uma experiência de me sentir muito em casa, né, no acolhimento dos irmãos, no abraço, enfim. Vocês são uma paróquia muito acolhedora e muito ciumenta também. Um Muito. final de semana que eu estive celebrando numa outra paróquia, eu já recebi a mensagem no Instagram, Padre, o senhor é nosso. É, nós somos assim, somos possessivos, não tem jeito. Esse é o perfil Maria Sim. Mãe. Mas agradeço assim, aproveito para agradecer também a toda a paróquia, ao padre também, né, pelo acolhimento. Eu brincava com o padre que no dia que eu cheguei na paróquia, né, foi uma sexta-feira. Uhum. Eu me lembro bem disso. Apesar de só ter celebrado no sábado e no domingo, cheguei numa Sim. sexta-feira
E eu me senti como jovem retirante. E quando eu cheguei na casa tinha mensagens de carinho, seja bem-vindo, tinha chocolate. São coisas pequenas, né? Mas que fazem Toda esse processo diferença, né? de mudança um processo mais tranquilo, né? Que traz mais paz pro nosso coração. Foi É o assim que a que eu me gente costuma senti. dizer por aí que deixa o coração quentinho. Exatamente. Deixa o coração quente. Padre, suas homilias são maravilhosas. Como o senhor faz para prepará-las? Bom, filha, isso parte de muitas coisas. Em primeiro lugar, obviamente, a oração com a palavra de Deus, né? Uhum. É pegar a palavra da liturgia do domingo, né, durante a semana, rezar com a palavra, perguntar, né, o que Deus quer falar ao Padre, em primeiro lugar, o que Deus quer falar também ao povo de Deus. Obviamente, passa também por um estudo, ler comentários acerca, né, das palavras que a gente tem que preparar, né, seja do Uhum. Antigo Testamento, do Evangelho, enfim, Uhum. comentários bíblicos, né? Às vezes olho também as homilias de padres mais santos do que eu, ajuda bastante. É um processo de sentar para estudar, né? E de rezar com a palavra de Deus, pouco a pouco ir montando, né? E perguntando, obviamente, que a liturgia é sempre muito rica e nem sempre a gente toca, né, em tudo que o coração gostaria, né? Porque Uhum. senão, se a gente falasse 50 minutos, o povo vai ficar com raiva da gente. Mas a gente vai tentando, né, separar a parte principal para alimentar o povo de Deus com a palavra, né? De que modo essa palavra, acho que a pergunta que eu me faço é de que modo essa palavra pode nos alimentar durante o domingo, que é o dia da reunião, né? Em primeiro lugar, né? Primordial com o povo de Deus. Uhum. E aí vai surgindo as homilias, né? E aí tento sempre deixar também. Eu não fiz isso ano passado, nesse ano eu tenho tentado deixar já salvo, pra no ano seguinte rezar com aquilo que eu já Aham. compus, né, durante o ano anterior. Mas é assim, um pouco de oração, um pouco de estudo e sentar para escrever. Não tem outra forma, né? Sentar para preparar, dar tempo a Deus. Sem Uhum. isso, não sai. E eu sei que o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho mais do senhor, mas como eu já falei das suas homilias, não posso deixar passar em branco e preciso trazer uma delas. Numa homilia sua, o senhor falou sobre nós nos lançarmos verdadeiramente a caminhada de fé. A gente saber olhar e deixar para trás aquilo que está nos afastando dessa caminhada. Como é que o senhor pode dizer para a gente assim, como a gente pode conseguir ter esse olhar maduro e crítico de olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e enxergar o que está sendo esse ponto desvirtuador da nossa caminhada e falar assim, vou me desapegar disso, vou deixar isso para trás. Eu falo maduro e crítico porque eu acho que é uma análise muito difícil de se fazer. A gente olhar para a gente mesmo e enxergar, olha, eu tô falhando aqui, tô errando aqui, tô me cedendo a isso e tô esquecendo de Deus, da minha caminhada, da minha intimidade com Ele. Como é que você pode dizer pra gente ter esse olhar que é tão necessário? Olha, filha, vai passar por alguns caminhos, né? Em primeiro lugar, a vida de oração, né? Eu já disse isso, eu tenho consciência de já dizer isso algumas vezes nas homilias, com relação a ter a vida de oração verdadeira, não só aos domingos lembrar de Deus, mas lembrar sempre. Porque nessa vida de oração, Deus vai iluminando. Quanto mais a gente abre o coração, Deus envia a sua graça e vai abrindo os nossos olhos. Vai fazendo enxergar em nós certos defeitos que a gente não enxerga de começo, certas coisas que a gente precisa abandonar e já cortar o mal pela raiz, mas parte muito pela vida de oração, que inclusive nos dá, vamos dizer assim, essa coragem de abandonar as coisas. Aham. Porque tem coisas também na vida que a gente enxerga que não faz bem pra gente, enxerga que não é por aqui, mas que são coisas que são cômodas. A gente já está acostumado a É. fazer daquela forma, então é muito mais fácil a gente continuar daquele jeito. Mas quando a gente reza, parece que o amor de Deus vai ficando mais próximo do nosso coração e a gente vê o quanto essas coisas nos atrapalham de ter cada vez mais desse amor, de beber cada vez mais, né? Então a gente vai tentando se desamarrar para viver com mais inteireza, né? Com mais plenitude essas graças, Uhum. né? Acredito então a vida de oração. Em segundo lugar, precisa formar bem a consciência, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus. Se não conhece, se não lê, não conhece, né? E São Jerônimo, né, um santo que tenho por devoção, né, dizia que desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Ou seja, se eu não conheço a palavra de Deus, o caminho que Deus me escreveu para que eu fosse santo, para que eu fosse feliz, certamente eu não vou encontrar esse caminho de plenitude se eu desconheço. É Quanto verdade. mais eu leio a palavra, quanto mais eu vou vendo, né, o que é viver uma vida no Espírito Santo,
o que é abandonar aquilo que da carne me faz mal, aquilo que da carne me afasta de Cristo, quanto mais eu vou conhecendo e formando bem a minha consciência. E aí falo da palavra de Deus porque é o livro por excelência. Mas a gente poderia citar muitos outros livros, o Catecismo da Igreja, né, que um bom cristão, um bom católico deveria ler, né, algumas vezes na vida, né, pelo menos fazer algumas, né, ir lá de vez em quando. Poxa, eu vou estudar isso aqui, aumentar minha fé. Um livro espiritual, né, o livro de um santo edifica bastante também, faz arder o coração, ler, né, a vida de outras pessoas que abandonaram o pecado, que viveram na graça. São todas formas da gente ir construindo, né, esse caminho. Em último lugar, filha, depois do estudo, uma coisa chamada exame de consciência. Nem sempre a gente para examinar como está a nossa caminhada. Às vezes a gente vai vivendo a vida, e desculpa a brincadeira mais uma vez, como Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, empurrando com a Verdade. barriga, mas a gente precisa fazer, em alguns momentos da nossa vida, e não só no final de ano, né, certas reflexões acerca de como a gente tem vivido, como nós temos tratado as pessoas, como nós temos tratado a nossa própria família, que geralmente é quem mais sofre com os nossos defeitos, quem está mais É perto, de verdade. que modo a gente tem tratado a nossa relação com Deus, às vezes de uma forma tão porca, uma forma tão mesquinha, dando pouco tempo ao Senhor. Então, assim, o exame de consciência vai ser aquilo que vai nos ajudar vamos dizer assim, esse dia isso aqui foi terrível. Esse dia, a minha vida de oração foi um desastre. Amanhã eu vou tentar ser melhor. Né? É o modo da gente conseguir sempre, né, ter um termômetro de como está a nossa vida. Sem isso a gente vai caminhando perdido, né? E aí, na medida em que a gente enxerga como está a nossa vida, a gente vai buscando dar metas. E na vida espiritual a gente precisa de meta. Se a gente não tem meta, a gente não sabe se está crescendo, se está evoluindo e fica sempre estagnado no mesmo lugar. Que é uma grande preocupação. A gente precisa crescer É, na fé. é Cada verdade. ano precisa ser um ano de mais intimidade, de mais amizade. As pessoas precisam ser capazes de enxergar isso na gente. O crescimento da graça e da santidade de Deus em nós. Você falou de intimidade e eu lembrei, assim, o Padre Cláudio muito fala com a gente sobre ter intimidade com Deus. Como a gente pode adquirir essa intimidade? Como é que a gente pode tomar consciência, assim, tem intimidade com Deus? Eu, por exemplo, acho que nunca tenho essa intimidade. Acho que é algo talvez inatingível, porque, sei lá, acho que são tantas falhas que me cercam. E aí, como a gente faz? Sim. Os mesmos, vamos dizer assim, utilizar o mesmo método, principalmente a vida de oração, minha irmã. Se a gente não der tempo para Deus, a amizade se constrói, né, num contato direto. Se a gente Uhum, não tem diálogo, não há amizade que se crie. Isso nem a nível humano, não é? Se a gente não tem, não, né, uma vez eu ouvi uma homilia, para mim, de um santo, Dom Henrique Soares, e ele diz que para conhecer uma pessoa é preciso gastar um saco de sal. Né? Obviamente, a gente não gasta um saco de sal numa única refeição. Isso sim, significa que para gastar precisa de muitas refeições na presença de daquela pouco pessoa em para pouco. conhecer. Para a gente conhecer com profundidade o amor de Deus, o que está no coração de Deus, são necessários não um dia de oração, mas uma vida de oração. De todos os dias levantar, de se lembrar dele, de fazer silêncio interior. Deus não fala na bagunça do nosso coração. Se a É. gente não silencia, não para. Às vezes as pessoas dizem assim, pá, mas você tem rezado? Tenho, padre. Eu vou rezando pro meu trabalho, eu vou rezando andando de bicicleta. E tudo bem, isso é válido. Uhum, Que a gente reze caminhando e tudo mais. Mas a gente precisa ter momentos de fato para parar, para gastar o tempo, a vida só para aquilo, para estar com o Senhor. Isso é o modo de dizer para o Senhor: eu me importo contigo, você é importante na minha vida. E na medida em que a gente dá tempo a Deus, a gente vai se tornando mais próximo. E aí o contato com a palavra de Deus, que é o modo em que Deus mais nos fala, né, através das pessoas. Acho que a vida de oração nos concede uma sensibilidade maior aham, aos sinais que Deus vai enviando. Nem sim. sempre através da palavra, dos modos mais ordinários, mas às vezes através da palavra de uma pessoa na rua que você nem conhece. Mas aquilo é um acontecimento, você vai criando uma certa sensibilidade espiritual, que você vai sentindo Deus nas coisas. Uhum, E é coisa que só a vida espiritual concede. Lembro de um livro que li durante o tempo de seminário chamado A Oração, de Santo Afonso de Ligório, que ele vai tratar, entre outras coisas, da importância da vida de oração. E ele cita a frase de um santo que eu não sei agora se era Santo Agostinho, eu acredito que seja: existem graças que Deus nos concede simplesmente por conceder. Às vezes a graça da conversão do coração, Deus nos concede, mesmo se a gente pedir. Mas existem outras graças que Deus só concede a quem pede. Uma dessas graças, acredito que seja, agora já a interpretação do Padre Tales, a amizade e a intimidade com Deus. Reza, a quem dá tempo a Deus, a quem se preocupa em de fato fazer a vida espiritual uma prioridade na vida, a esse Deus vai concedendo cada vez mais intimidade. Né? E já que você citou o nome do Padre Cláudio, a profecia ligada, né, esse ano à nossa paróquia, sim. em relação à intimidade,
fala do candelabro também que a gente precisa manter na fidelidade em Isso. nossas mãos, né? Para que o candelabro não seja tirado, a intimidade não seja perdida. Essa é a vida espiritual, que a gente tem que cuidar com muita responsabilidade, né? E ver como um trabalho para a vida inteira. Uhum. Se o trabalho a nível humano que vai conceder simplesmente o pão que vai perecer, vamos dizer assim, o pão que vai se acabar, se esse trabalho a gente leva muito a sério, o trabalho que vai nos conceder o pão da vida eterna, esse trabalho a gente devia levar ainda mais sério, filho. É Porque ele que vai verdade. conceder que o céu se abra para nós, a salvação. É verdade. E o senhor acha que assim, esse incômodo de acreditar que nunca se atingiu a intimidade devida, ele pode ser a centelha para manter esse desejo vivo de querer sempre mais? Ou o senhor acha Sim. que pode ser perigoso, arriscado? A gente tem dois modos de lidar com as nossas dificuldades. Ou a gente fala assim, eu nunca vou conseguir, não vai dar certo, eu nunca vou ser santa como fulano de tal, eu nunca vou ter a intimidade que o padre Cláudio tem. Ou a gente pode se sentir estimulado. Se eles puderam ter, eu também posso. Se eles têm essa amizade com Deus, né, você é tão amada por Deus como eles. Né? Deus deseja falar tanto ao seu coração como fala também a eles. O que muda não é a abundância da graça de Deus. Deus derrama a abundância da sua graça, a abundância da graça de Deus é infinita. Sim, Então, assim, não há escassez na graça de Deus. Há escassez, né, no nosso modo de captar a graça, isso sim. Quanto mais o meu coração está aberto, mais eu me torno uma pessoa cheia de graça. Né? E a gente olha para a Virgem Maria, que foi a pessoa que mais teve intimidade. é Né? verdade. Então, a mesma graça é que a gente recebe. Só que muda, talvez seja o receptáculo. Não Uhum. é a gente que ainda está falho. Mas não deve, isso não deve desanimar a gente, deve servir de estímulo, né? Eu quero me tornar. E aí a experiência de ler, por exemplo, um livro de um santo, acredito que vai muito nesse sentido. Quando a gente olha tudo que o santo viveu, a gente olha a felicidade que ele sentia, alguns livros espirituais que são escritos pelos próprios santos, por exemplo, experiências que eles faziam místicas com Deus. Cara, a gente é cada coisa linda, assim, E até as dificuldades, né, que os santos passaram até mas de uma forma chegarem ao. santa, Sim, sim, tão sim. Mas diferente da pra gente. gente não, assim, se desmotivar, Sim, parar no meio do caminho, eu né? quero viver isso. Tem que ser essa, talvez, o estímulo do coração, esse impulsionamento. Eu quero viver dessa mesma forma. Eu quero experimentar essa loucura que eles experimentaram, essa profundidade do amor de Deus, né? Então, deve servir de estímulo, não de desânimo. Aham. Não, todos nós somos capazes, na medida em que a gente vai trilhando, obviamente é um caminho, né? Uma amizade é uma ponte que a gente vai criando a De pouco passos em muito pouco. lentos, exatamente. Quanto mais a gente dá espaço, é um retiro, tem os meios também extraordinários, né? Que a gente vai fazendo ao longo da vida, missas que a gente participa, os momentos de oração, né, dentro da igreja com os irmãos. Uhum. Isso tudo são formas de ir cada vez mais fecundando essa vida espiritual, essa intimidade que a gente sonha e deseja ter. E é importante acreditar também que cada passinho vale, né? Conta para essa Sim, caminhada, talvez tão longa, mas que vai levar a gente à intimidade, né? Todo sim. passo é importante, todo detalhe vai contar. Com certeza. E às vezes a gente é muito pessimista, né? Ah, porque eu ainda não sou santa como Santa Teresinha, então está tudo acabado, eu não tenho mais jeito. Não é bem assim, não é? Obviamente que a gente olha para frente e sempre vai ter alguém que a gente espelhe e pareça estar muito longe. Né? Quando eu olho pro exemplo dos santos padres, né? Por exemplo, um dos padres que eu tenho como devoção, das minhas devoções principais, é São Padre Pio. E filha, quando eu olho para ele, eu vejo que ainda estou tão distante de ser o que o Padre Pio foi, na caridade, no amor a Deus, na intimidade, na vida de oração, ainda falta tanto, falta tanto. Mas ao mesmo tempo eu busco me estimular no exemplo dele e busco Sim. pedir, me ajuda, Padre Pio, a conseguir ser pelo menos um terço do que o senhor foi. Eu sei que assim já vou conseguir arrastar pelo menos um pouco né, assim como o senhor arrastou muitas almas, que eu também consiga ser um sinal de Deus, um canal da graça, Com né? certeza. Bom, padre, como eu disse, ia passar muito rápido. E nós já chegamos na nossa parte final. Muito Viu como bem. foi leve, foi tranquilo, foi rápido, foi light, foi super. E agora, comunidade. Atenção, comunidade Maria Mãe. Pega o papel e caneta para tomar nota de tudo que o Padre Thales vai falar agora. A gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido, perguntinhas simples, respostas simples, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais o senhor. Pode ser? Tá bom, vamos Então lá. vamos lá. Mais uma vez, repete pra gente o dia do seu aniversário. Nossa comunidade é festeira, a gente gosta de comemorar, de celebrar. O pessoal tem que tomar nota disso. Muito bem. Então, assim, natalício 27 de fevereiro, né?
E precisa também guardar a da ordenação, né? É, a Claro, do ministério é todas as datas para importante, nós são muito importantes. com certeza. E aí a gente celebra bem com a Santa Missa, todos esses dias que são importantes. A ordenação, obviamente, dia 16 de março, né? Em 16 de março agora, daqui a alguns meses, farei um ano de padre. Ainda sou um padre muito jovem. Ou como alguns padres dizem, um padre mais fresco da arquidiocese. Padre, qual é o seu time, para quem ainda não sabe? Acho que a maioria já sabe, né? Eu sou botafoguense. Agradeço a Paróquia Maria Mãe, porque depois que eu cheguei aqui, Botafogo só tem ganhado. Olha, padre, isso foi só boas-vindas. São Judas é padroeiro dos flamenguistas. Isso foi só boas-vindas. Isso já chegou, já é nosso. Isso acabou, tá? Entendi. Avisar pro senhor que isso acabou. Chega. E o senhor prefere doce ou salgado? Salgado. E qual a sua comida preferida? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Eu gosto tanto de comer, mas acredito que churrasco. E o senhor falou que prefere salgado, mas tem algum doce que o senhor goste mais? Por mais que não seja seu forte, assim, esse aqui eu não consigo resistir. Doce que leve nozes. Qualquer um, pavê de Isso, bolo nozes. de nozes. Quando eu cheguei aqui, me deram uma caixinha com um docinho de nozes que estava uma delícia. E o que que o senhor não come de jeito nenhum? Aquilo que não pode nem sentir o cheiro. Olha, não tem nada assim que eu não coma de jeito nenhum, né? Talvez jiló. Mas eu acho que ninguém gosta de jiló. Ah, As padre, pessoas eu gosto do suportam jiló. gilozinho, eu gosto, padre. Eu Jiló. sou o tipo de pessoa que salivo com giló. Giló refogado, giló frito, seja lá como for, eu gosto. De resto, talvez o que eu menos gosto seja da fome. Não tendo fome, tá tudo certo. E você tem alguma alergia alimentar? Isso é importante. Vem cerco de Jericó, a gente faz jantares, a gente precisa saber dessas coisas, isso é muito Não, importante. Nenhuma alimentação liberada, nenhuma liberado. restrição, ótimo. E qual é o seu hobby? Rapaz. Acho que é um hobby, apesar de eu não fazer tanta frequência assim, mas um hobby que me faz muito bem é ir ao estádio. Ver o Botafogo. Uma experiência de sair um pouco assim do ambiente próprio, Sim. né? Uma experiência bem diferente, né? Às vezes me estressa bastante, mas é uma experiência Mas de quem muito vai ao boa, estádio e não se muito boa. estressa um pouco, É né? Não tem verdade, jeito. verdade. Mas é uma experiência de certo modo catártica, vamos dizer assim. Aham. Eu sempre volto para casa muito feliz, muito bem, né? Com o coração em paz Ainda que o depois. Botafogo perca? Não, aí não, óbvio que não. Mas aí tem outros hobbies, né? Apesar de não estar fazendo muito, eu gosto muito de jogar bola, de jogar futebol. Né? Aham. Mas já tem bastante tempo que não jogo. Um hobby que eu deixei de lado, espero recuperar ao longo desse ano. Pra relaxar, nada melhor do que Mas, gente, dormir. Dormir, ouvir uma boa música, né? Estar na presença dos amigos, obviamente, né? No meu caso, dos meus irmãos do ministério, irmãos padres. Mas estar perto de pessoas que a gente ama é coisa que sempre, né, traz leveza ao nosso coração. e qual a melhor hora para o senhor sentar, estudar e preparar as nossas homilias maravilhosas? Olha, gente, não me contaram isso quando eu estava no processo, durante o processo vocacional, não. Mas eu descobri depois de ordenado que a vida de padre é muito corrida, vai aparecendo um monte de coisas assim. Às vezes a gente está com o dia todo programado, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí aparece, padre tem que dar uma unção em tal lugar, padre tem que sepultar uma pessoa, né? Então, assim, é, na vida de padre, quando a gente consegue programar, a gente programa, mas às vezes as coisas mudam. Mas um horário bom para mim para sentar e conseguir rezar e preparar as homilias, por exemplo, é a parte da manhã. Na parte da tarde a gente tem que atender, e tudo mais, Uhum, confissão, direção espiritual, então fica um pouco mais tumultuada. Mas a uhum. parte da manhã, quando não acontecem esses imprevistos, né, se costuma ser muito tranquila. E a igreja está mais silenciosa também. Isso ajuda bastante. Ajuda, com certeza. Bom, e você que ficou com a gente até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta, comente, compartilhe, chama os amigos para assistir, fica ligado que logo logo a gente volta com mais um episódio. E para encerrar, padre, da forma devida, não posso deixar de pedir ao Senhor que nos abençoe. Muito bem. Encerrar, né, agradecendo a todos que nos acompanharam, ficaram com a gente, ouvindo as histórias desse padre. Algumas vocês já escutaram, outras está sendo novidade para vocês. Enfim, que Deus os abençoe e possa, né, de fato, conceder a cada
encontro, né, a cada podcast, crescer na intimidade, na amizade com o Senhor, Amém. né, enfim, esses momentos em que a gente, né, engrandecemos uns aos outros, essa experiência do contato. Enfim, que Deus Amém. os abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre vós, pela intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e de São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigada, viu? Foi Bem. ótimo. Obrigada mesmo, de Amém. verdade. Foi muito bom.